Vamos juntos com as primeiras do dia, começando com o jogo do Cruzeiro, hein? Toca da Raposa 1, Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro enfrenta o Vasco. É o primeiro jogo do mata-mata das quartas de final do Brasileiro Sub-20 e o Cruzeiro vai ter aí o reforço dos garotos que estão treinando e trabalhando no profissional, incluindo Juan Gabriel. O Juan Gabriel está recuperado da entorse que ele teve no joelho, até registramos isso, houve ali uma preocupação, precisou passar por exame de imagem, fez tratamento os últimos dias e está relacionado para este jogo do Sub-20, o time do técnico Myron César então começando este mata-mata de quartas de final do Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro retornando aos treinamentos na Toca da Raposa 2, pensando aí no amistoso contra o Grêmio, domingo, 5 horas da tarde, Mané Garrincha em Brasília. Estaremos lá para contar a história e a transmissão desse jogo com imagens. Ela deve ser feita no canal oficial do Cruzeiro, no YouTube. Então, tem uma negociação em andamento. A gente até tentou uma negociação para comprar os direitos, mas o Grupo Metrópolis achou melhor fazer desta forma. Vai transmitir no canal deles também no YouTube e parece que vai repassar o sinal aos clubes Cruzeiro e Grêmio, para que cada um possa fazer aí a sua transmissão. Então, aquele pré-jogo ou pós-jogo, você está com a gente aqui. Depois, se o Cruzeiro transmitir realmente, obviamente, ainda mais com imagens, a prioridade é estar na TV Cruzeiro e quem somos nós para não entender esse movimento. Então, apenas para esclarecer, porque muita gente mandou mensagem para a gente, até tentamos realmente comprar os direitos para transmitir com imagens mais uma vez na Samuca TV. PEC deve hoje fazer o primeiro treino com o restante do grupo. Vamos ver se faz alguma atividade mais diferenciada ali neste primeiro momento, mas o Arthur Jorge quer colocar o PEC aí em condição de jogo o mais rápido possível. Jogador que foi anunciado ontem, contrato de 5 temporadas. E a diretoria tentando resolver a negociação com o Al Nassr. É uma negociação bem encaminhada de fato. Cruzeiro e Wesley, uma vinda por empréstimo, ainda alguns termos para serem definidos, mas a possibilidade é bem boa. Existe um otimismo entre as partes de que a negociação vai ser concretizada. E aí, até falando nessas questões de entrada e saída, a gente preparou uma arte que resume um pouco as mudanças no elenco do Cruzeiro nesse momento, até ainda antes do futebol voltar, né? Do futebol brasileiro voltar, com as competições internacionais também. E aí a gente separou ali, né? Os que chegam: Gabriel Peck, Gabriel Rojas e o Léo Aragão, que está voltando de empréstimo do Avaí, em relação à questão do Matheus Cunha. E aí os que já saíram, né, confirmados: o Kaique, vendido ao Como, o Wallace emprestado ao Vitória, o Bruno Alves emprestado com opção de compra ao Norwich da Inglaterra, o Janderson, que foi cedido ao futebol português, e o William Fernando, que foi ao Avaí, mais um jogador que o Cruzeiro cede ao Leão da Ilha. E aí, de saída, são jogadores que têm sua saída encaminhada, negociada ali, ou que não devem permanecer no Cruzeiro. Aí temos ali o Christian, que está sendo vendido ao Krasnodar, ainda falta alguns detalhes, o Samuel vai atualizar daqui a pouquinho pra gente. O Matheus Cunha também, que é um que não deve ficar no Cruzeiro, esse retorno do Léo Aragão tem a ver com isso. Chico da Costa e Wanderson também, 2 jogadores que perderam bastante espaço aí e não devem continuar. O Cauã Prats, que a gente vai até atualizar também, viajou agora para fechar com o Borussia, e o Japa, que tá com essa negociação encaminhada com o Mirassol. No caso do Cauã Prats e Japa, tá bem encaminhado, mas como ainda não foram anunciados oficialmente, a gente colocou ali no de saída. E aí, Samuel, o que tem pra falar desses jogadores? Vamos fazer um blocão dessas mudanças no elenco do Cruzeiro até então. Saindo muita gente, até agora chegando só 3, né? Pois é, o Christian aí vai viajar muito em breve, né, para fazer os exames, vai fazer os exames lá mesmo na Rússia. Teve uma questão de visto aí de trabalho que ele estava resolvendo, não sei se viaja nas próximas horas, mas essa semana isso deve acontecer. O Matheus Cunha ficando aí praticamente fora dos planos. Teve uma negociação dele com o Inter, né, Samuel? Mas não foi pra frente. Eu ouvi isso, nem fui apurar no Inter, mas teve uma possibilidade, não avançou, mas até o final da janela mais coisa pode acontecer. O mesmo vale para o Chico, para o Wanderson. O Cauã foi liberado, já está na Alemanha, inclusive. Acho que faz total sentido isso. Ele machucou treinando, né? Você correu o risco aí de ter algum problema num jogador que já está vendido, então ele resolveu a questão do visto para entrar mais cedo lá no país, para começar a treinar, então já foi. E o Japa, esse empréstimo aí que eu acho que é uma boa questão. Então, essas devem ser as possíveis saídas se o Cruzeiro conseguir aí colocar esses jogadores de fato em outras equipes, né? Mas a diretoria está trabalhando para isso, porque com a volta do Léo Aragão, ele será o reserva imediato até o retorno do Cássio, que está previsto aí para a segunda metade de agosto.
E tem o Vitor Lamonier, tem o Marcelo Heráclito, né? Que são jovens também, mas não com a bagagem que o Léo Aragão acabou recebendo lá no Avaí. Foi muito bem, o Avaí não queria, inclusive, né? A volta dele, mas não tinha como, estava em contrato. Então, é isso que tem de movimento no momento, Mike. E aí, Samuca, a gente pode até falar de alguns jogadores em específico, por exemplo, o Wanderson. Ele tem questões que dificultam uma transferência, né? Questão dos jogos e até também o salário, né? Um cara que tem um vencimento um pouco mais alto, né? Essa questão do Wanderson, eu acho que meu telefone toca o iPad também. Eu não cheguei a reparar aqui não, mas tá rolando, tá tudo E bem. depois vê se tá silencioso aí. Tá bom. Essa questão do Wanderson, eu acho que eles vacilaram. Deixa eu ver aqui. O Caim e o Pedro podem me ajudar aí. Os últimos jogos que o Wanderson entrou em campo, né? Porque se o Cruzeiro não tivesse colocado o Wanderson, ele estaria em outra equipe já do futebol brasileiro. Alguns clubes procuraram. Então o Cruzeiro estourou a cota em um jogador que não acrescentou nada, né? Qual o jogo aí? Eu acho que o último jogo que o Wanderson tá contra o Bahia aqui. Foi muito na era Tite, né? A maior parte dos jogos. O ali. Bahia, aquele 2x1, que tem até a recomposição esquisita pois dele. Entrou e E não ele- agregou aí no nada. Clássico também. Que já era um contexto difícil pro Cruzeiro. Aí tem Esses o dois Remo jogos lá. aí já... Não, esses dois eu acho que já... Exato, os dois já Os dois já mataram. Ele tem mataram. 14, Ele né? tem Isso. 14, exatamente. Olha aí. Então, tipo, o último jogo que eu acho que ele entrou e foi útil é que ele deu assistência, ia dar assistência pro Chico e o Chico sem chuteira conseguiu perder aquele gol. Né? Foi contra o Barcelona. Então, eu acho que esse processo aí foi mal conduzido, sabe? E não vejo isso como uma obrigação do técnico, né? Por mais que depois ele possa definir, esse jogador aí não pensa no aproveitamento dele. Mas aí é o departamento de futebol, né? Gente, vamos ver aqui, esse atleta aqui, ele tá perto de completar os jogos, e aí? Vamos ter uma conversa, né? É chamar o Arthur, né? Falar, olha, ele tá perto de completar os jogos. Tem Ele sido se faz pouco tão utilizado. importante nesse momento. Sim, Com bola assim aconteceu algo Ah. semelhante, né? No ano passado. mas aí o dele era que tinha renovação automática. né? Sabe, eu também acho que faltou esse feeling da diretoria, né? Tipo, Ou tipo, se aconteceu, a gente não sabe também, né? Às vezes falou, não, eu vou utilizá-lo. e aí de repente mudou de ideia. Mudou de Enfiou. ideia. E aí agora tá com essa história aí pra resolver. E só pra trazer mais um jogador que não tá na arte, Samuel, mas E sabe uma outra coisa que eu tenho percebido, velho? Foi assim, com a dificuldade de tirar o Wallace, né? De colocar ele numa outra equipe, velho. E tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. Tem pouco clube pagando em dia, velho. O Cruzeiro é um deles, né? Então, os caras vão pensar 1000 vezes por antes exemplo, de... no caso do Wanderson hoje, dentro do Brasil, ele só poderia fazer um movimento pra segunda divisão. Não, aí E aí esquece. ele não vai esquece. fazer. Não, É um não. movimento de carreira que ele não Até vai fazer. os vencimentos dele, assim, Sim, não os condiz com a realidade vencimentos do clube de Série B. e o jogador, né, Caio? Porque assim, ele Claro. volta pro Brasil e faz uma carreira Inter e Cruzeiro. O cara não vai, ele prefere ficar no Cruzeiro até a reta final do ano sem jogar, sem pisar no campo, do que às vezes ir pra uma equipe da Série B. Exato. Sim. Ainda mais agora, em meio de temporada, né? Querendo ou não falta muito E aí, tempo mesmo pra que ele seja, sair. por exemplo, assim, um Fortaleza da vida, sabe? Que é um clube que tá ali, mas que a gente tem uma expectativa de que em algum momento recente, assim, possa voltar à primeira divisão, mas. Samuel tá apanhando a tecnologia aqui, gente. Até assustou. Ô, Samuca, só mais um jogador aí que não tá na arte, porque ainda tá meio indefinida a situação dele, né? Que é o William. Você trouxe nas quentes do dia sobre ele. Ainda não teve aquela reunião que foi prometida pra debater se ele fica, se ele não fica, como é que vai ser, né? E me chamou a atenção ele ser capitão, né? Uhum. Então... Na arte tava o Matheus, né? Também falou disso, não foi? Mas eu falei isso na transmissão, mas eu não achei essa arte também, não. Eu acho que eu que inventei isso aí. Entendi. Que eu procurei, se alguém viu essa arte aí, me fala. Mas não teve essa nova reunião, né? Ou se teve, pelo menos não tô sabendo até o momento, viu, Mike? Uhum. E aí, Pedro, Caio, quais são os destaques, tanto dessas mudanças do elenco na visão de vocês, e também até nessa questão do William mesmo? Assim, primeiro a parte do William, né? Vou começar pelo final, digamos assim. Acho que da parte do William é um cenário delicado pro Cruzeiro. Porque a gente sabe dessa questão, o Wagner fez uma boa primeira parte de temporada, mas tem todo o aspecto físico, né? E ficou muito claro que o Wagner tem ali uma durabilidade, digamos assim, de um jogo a cada 2-3 dias, assim. Muito por conta de uma questão já de ter uma idade, né? Já é um jogador mais experiente. O Cauã ainda é um menino que oscila muito, e a gente viu, por exemplo, no amistoso, o Cauã entrando como uma opção do lado esquerdo, né? Assim, na vaga do Rojas, que fazia ali a sua estreia. Então o Cruzeiro fica nessa situação assim, um pouco delicada, mas ao mesmo tempo também me parece muito difícil vislumbrar uma mudança de cenário do William, dele terminando esse ano alinhando uma renovação para jogar por mais uma temporada no Cruzeiro. Então acho que é uma situação que o Cruzeiro
trata e tem que tratar com a devida delicadeza, né? Porque é um movimento ali que você não pode errar. Os outros jogadores ali, é óbvio que o Christian vai ser uma ausência importante, né? Por tudo que entrega e agrega ao time, assim como o Kaique, que era o titularíssimo da lateral esquerda e um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro na última temporada e também nessa. Chama atenção os meninos ali também, né? Da base, ele acabando sendo negociados, o William Fernando e Janderson. O Cruzeiro acaba cedendo e mantendo um percentual. E o Bruno Alves é um empréstimo com opção de compra, que eu tenho a sensação de que, se tudo correr dentro da normalidade, a gente vai ver o Norwich exercendo essa opção de compra. Agora, o Matheus Cunha, cara, é loucura assim, a gente imaginar um cenário de um cara que veio e inclusive fez questão de falar sobre isso na apresentação, com um projeto para ser o substituto do Cássio, e aí, assim, em menos de 6 meses ele já é uma opção ali de mercado, né? Já é um cara que... E não dá pra gente colocar o Cruzeiro como vilão nessa história. Oportunidade o Matheus Cunha teve, sabe? De poder mostrar, de poder passar uma confiança para o torcedor e até mesmo para a comissão técnica, e não aconteceu. Os demais ali, não me surpreende, cara, a questão do Chico da Costa e até mesmo do Wanderson. Porque o Wanderson já na reta final do ano passado, né, quando ele, até pouco antes ali da lesão, ele já dava um demonstrativo de queda, e o Chico da Costa, eu sinceramente tinha zero expectativas de que daria certo no Cruzeiro. O maior número de saídas a mim não surpreende. A gente até falava antes desse momento de intertemporada que o Cruzeiro precisava de dar uma limpa também no seu elenco, né? É claro que a gente não queria ver 2 titulares saindo, como Kaique e Christian, mas aí o clube entendeu que deveria fazer esses movimentos. Mas não me espanta, por exemplo, o Cruzeiro ter aí, quando a gente pega os saíram de saída 11 jogadores e chegando 3. Claro que o número de chegadas ainda é muito curto, o Cruzeiro precisa resolver outras carências, mas é um elenco que tende a ficar mais equilibrado e também com peças mais úteis, né? Porque a gente se cansou um pouco de olhar para o banco de reservas e entender que determinados jogadores só estavam ali para simplesmente fazerem número. Eu acho que isso não vai acontecer nessa segunda parte da temporada. Falei aí das saídas de Kaique e Christian, que claro, me incomodam, mas também vale destacar os garotos. O Pedro já falou bem sobre o Bruno Alves e até o William Fernando. A forma como o Cruzeiro liberou esse jogador me incomodou. Até destacando que Cauã Prates já estava negociado e o Kaique estava na iminência de ser negociado quando o Cruzeiro liberou o William Fernando pro Avaí. Eu honestamente não entendi esse movimento até hoje. Os outros já são mais naturais e agora a gente espera o Cruzeiro resolvendo outras lacunas, né? Definitivamente, os jogadores que estão de saída, tirando os titulares, eles não resolveram em nada os problemas que o Cruzeiro tem, como de primeiro volante, como de ponta. Agora é tentar buscar no mercado. E aí, para fechar falando do William, né? O William é um cara que já deu todos os sinais há algum tempo de que tá caminhando para um fim de ciclo no Cruzeiro, mas eu torço para que ele encerre da melhor maneira. E dentro disso, eu gostaria de ver o William encerrando a temporada pelo Cruzeiro, porque eu penso que ele vai ter a sua utilidade, sem problema pessoal, e talvez se dedicando um pouquinho mais, entendendo melhor o que o Arthur Jorge deseja, vai ser importante, porque vale lembrar, o cenário do Fagner não vai mudar de uma hora para outra, é um cara que na segunda parte da temporada vai seguir tendo minutos muito controlados, dificilmente vai fazer 3 jogos em sequência. O Cauã Moraes ainda oscila, e é um jogador que teve as suas melhores atuações no ano pelo outro lado. E talvez seja utilizado mais nesse lado, no amistoso foi, né? Exatamente, ele foi a primeira alternativa ao Rojas e o Lucas Vidal foi utilizado como zagueiro, né? Então o William pode virar a primeira alternativa ao Fagner. E tomara que vire, mas desde que mostre mais, né? Porque é um William que ficou devendo bastante, que não faz uma boa temporada, mas eu ainda acho recuperável. E dentro desse posto de um reserva ao Fagner, eu não vejo mal nenhum em ele permanecer dentro do elenco do Cruzeiro. Até porque parece que é um jogador que os atletas gostam, né? Falam com muito carinho do William, parece ser uma liderança positiva também para os jogadores, afinal de contas o Arthur Jorge até já colocou ele como capitão, a gente sabe que dentre as principais opções de capitão ele está, então é porque de alguma forma ele tem o respeito dos outros atletas. Tomara que venha encerrar essa trajetória dele pelo Cruzeiro da melhor maneira. Ô Pedro, e o Samuel até citou o Cauã Prates, né? Você acha um bom movimento ele já ir pro Borussia? Até porque o Samuel até citou o negócio de treinamento, de machucar no treinamento, a possibilidade, como aconteceu com ele, mas também você pega um jogador que tá indo pra Europa, você coloca ele num jogo de Brasileirão, de Copa, o cara, será que ele vai estar com a cabeça 100% no jogo, não vai estar com medo de se machucar, né? Você concorda que foi a melhor escolha do Cruzeiro já liberar ele de uma vez? Ah, com certeza, eu acho que foi a melhor escolha, infelizmente foi uma venda precoce, né? A gente fala assim, uma venda precoce por tudo o que a gente esperava
que o Cauã Prates pudesse fazer ali pelo Cruzeiro, mas acho que é o melhor dos cenários, né? Porque acho que dificilmente o Cauã Prates, desculpa, vai ter... É muito difícil a gente cobrar do jogador ter essa cabeça, sabe, Mike? Imagina um cenário de um jogo ali, Cruzeiro e Flamengo, ele precisa de entrar. Cara, ele não vai pensar só, tipo, eu preciso de entrar numa dividida mais firme aqui contra um jogador do Flamengo, sem colocar também essa ponderação de daqui a uma semana eu tenho que viajar para me apresentar ao novo clube, e é uma coisa que eu quero, é uma experiência que eu quero. Então acho que o Cruzeiro faz o melhor pro Cruzeiro, porque tem que ter aqui no Cruzeiro, tem que estar aqui no Cruzeiro, na minha opinião, atletas que estejam 100% focados e que possam entregar ali 100% pro Cruzeiro, e até mesmo bom pro Cauã Prates, para que ele não seja exposto, sabe, a essa situação, e até gerar um questionamento. Ele, às vezes, ele pode estar até 100% focado no jogo, mas ele comete uma falha, a primeira coisa que a galera vai pontuar tá com a cabeça já lá no Borussia Dortmund, já tá pensando na ida dele ao Borussia Dortmund. Então acho que é um movimento natural e acertado da parte do Cruzeiro em acabar aceitando aí essa antecipação, sabe, da ida do Cauã Prates ao Borussia Dortmund.